Essa casa é sua casa, nós
Aleluia, Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus. Verdadeiramente o Senhor se faz presente neste lugar. Verdadeiramente o Senhor tem falado conosco aqui, hein? Eu fico intimado, a estar ministrando hoje esta palavra. O pastor André propôs o tema, uma continuidade das palavras que ele está ministrando, que começou domingo passado. Além de potencial, eu tenho. Hoje é medo. E o tema é bem pertinente. Eu vou dizer que por várias e várias vezes eu fujo. Eu só não fugi porque o meu nome é Marcos, não é Jonas. Senão eu tinha fugido. E a palavra é forte. E quase que eu saio de Nínive correndo. Mas eu sou Marcos, não sou Jonas. Então que o Senhor capacite. Eu estou aqui para entregar aquilo que o Senhor colocou no meu. Aleluia! Me desprendo de mim. Entrega a primazia da minha vida nas mãos do Senhor. É para ti, por ti, todas as coisas. A palavra é tua, o povo é teu, a igreja é tua, eu sou teu, tudo é para ti. Aleluia. Se você quiser abrir na sua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, o verso de número 18 até o 20. Gênesis, Êxodo, Levítico. Gênesis, Levítico, oh Jesus Cristo. Irmãos, Deus tem algo forte para essa noite. Aleluia. Êxodo 20, versículo de número 18. Amém. Eu já ministrei essa palavra aqui, não com o teor que Deus me revelou essa semana, mas eu já ministrei sobre essa palavra, que diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-nos e para que o vosso temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Somente até aí. Antes de adentrar este contexto, eu gostaria de falar um pouco sobre a primeira frase desta campanha, dessa série de palavras que o pastor André propôs. Além de potencial, o que vem a ser potencial? Eu não quero aqui discorrer com todos os detalhes o que vem a ser potencial, porque a gente que é professor tem esse defeito, mas potencial é a capacidade de realizar. Pode ser um potencial elétrico, pode ser um potencial químico, pode ser um potencial gravitacional. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas aqui eu quero que você atenha a esta palavra. Potencial é a capacidade para realizar. Além de potencial eu tenho. Que potencial é esse? Capacidade para realizar o quê? Realizar duas coisas. Nós temos potencial para realizar duas coisas. Primeiro delas, as obras da carne. Segunda coisa, as obras do Espírito. Nós temos esta capacidade para realizar. Nós temos potencial para realizar essas coisas. E a pergunta que me chama a atenção é: qual é as obras que nós temos escolhido realizar? Muitos de nós estamos perdidos porque nós não sabemos qual é o nosso propósito, o propósito a qual nós fomos chamados à existência. E aí nós ficamos perdidos no meio do mundo, no meio das ideologias, no meio das ideias e dos achismos, porque nós não sabemos
propósito da nossa existência. Nós nos perdemos no decorrer do tempo. A palavra de Deus vai nos chamar a atenção aqui. Quando a gente lê o livro de Jeremias, no capítulo 29, verso 11, Deus vai falar: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal. Mas se você pegar a nova linguagem de hoje, você vai perceber que está falando ali acerca dos planos de Deus para nós. Nós não fomos chamados à existência por acaso. Nós fomos chamados à existência para cumprir algo, para cumprir um propósito. Quando a gente vê Deus falando com o povo de Israel, ali no Isaías 43, versículo 23, ele vai dizer: este povo eu formei para que me desse louvor. Nós fomos chamados à existência para cumprir um propósito. Quando a gente vê o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Éfeso, no capítulo 2, verso de número 10, portanto, agora somos feituras suas, somos criados com Cristo para a boa obra, a qual Deus nos escolheu, nos propôs. Tem um propósito a qual nós fomos chamados à existência. E muitos de nós nos perdemos no propósito, irmão. Por isso que nós não sabemos esse potencial que nós temos, o que fazer, quando fazer e para que fazer, irmãos. A gente lê o livro de João, no capítulo de número 15, versículo de número 16. Jesus vai dizer aos discípulos assim: vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Pega um pouquinho, foi Deus quem nos escolheu. Espera aí, Ele escolheu para quê? Para que você produza os frutos da carne ou os frutos do Espírito, irmão? Os frutos do Espírito, um fruto que permanece. E a gente percebe que ser escolhido é um pouco diferente de ser chamado. Quando a gente lê Mateus 22, 14, o próprio Jesus vai dizer que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Qual é a diferença então, irmão? A diferença é que todos são chamados, mas escolhido é aquele que aceita o chamado. Você tem escolhido o seu chamado, irmão? Você tem escolhido, ou será que você tem escondido o potencial que você tem? Porque você tem capacidade para realizar alguma coisa. Você tem capacidade para ir e vir, irmão. Irmãos, a gente precisa pensar no que o nosso mestre Jesus disse. Quando a gente lê João, capítulo 14, verso 13, ele vai dizer: na verdade vos digo, se aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e aí... Eita, falei errado, irmão. Não é Mateus não, irmão. É João, né? Eita, irmão, quem pega de calça curta, hein? João 14, 13. Não é isso também não, irmão. É Mateus, hein? Não pode errar não, irmão. Aleluia, Jesus. Vamos achar aqui, né? Vocês confiam em mim, deixa quieto isso aqui. Vamos continuar a nossa ministração. Ele vai dizer isso aí, né? Que quando nós crescêssemos nele, nós faríamos as obras que ele fez e ainda faríamos maiores ainda, porque ele iria ao Pai. E então eu te pergunto: cadê esses milagres na minha vida? Cadê esse potencial imbuído na minha vida? Cadê as obras do Espírito? Aleluia! Cadê os cativos libertos? Cadê esses enfermos sendo curados? Cadê, irmãos? Cadê essas obras? Cadê a cegueira
que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então a palavra dele é verdadeira e fiel. O que tem acontecido com o potencial que está sobre a minha vida? O que tem acontecido com o potencial que está sobre a sua vida, irmão? A capacidade para realizar. No último capítulo de Mateus, o capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus já havia sido ressurreto. Jesus havia passado 40 dias aqui na terra, e em um momento ele encontra com os discípulos e fala: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos um propósito, irmão. Nós temos um chamado. Agora eu vou fazer uma pergunta: como ensinar se eu não aprendo? Como aprender se eu fujo da palavra? Como posso? Como posso me dizer, eis aqui, se eu não estou na brecha? A gente precisa entender que potencial nós temos, capacidade para realizar nós temos, mas não adianta remoer. O pastor André falou algo aqui no domingo passado, e a língua travou, inclusive a minha, entendeu? Não vou ser hipócrita não. Quando ele pediu para repetir aquela frase, meu coração gemeu, entendeu? Além de potencial eu tenho, eu não sei, sabe? Eu não sei o que eu quero da minha vida. Eu fiquei bravo com aquele pastor, fiquei bravo com aquele, irmão. E eu briguei com Deus, e conversa vai, conversa vem. Sabe, irmão, uma coisa que acontece é que nós temos potencial e nós não sabemos o que nós queremos da nossa vida. E isso é indecisão. Porque nós somos indecisos com as coisas, irmão. Se nós vamos, se nós não vamos, se nós falamos, se nós não falamos, se nós somos ferramenta de Deus, se nós não somos, se somos homens de Deus, ou se não somos, se somos espirituais, ou se não somos, o que somos? Isso é indecisão, irmão. Remoemos e relutamos em dizer a verdade, porque estamos numa geração de engano. É bem verdade isso aí, irmão. É bem verdade a indecisão no meio do povo. A indecisão é porque nós não conhecemos o nosso propósito. Eu vou chegar no tema, irmão, no medo, e vai ser bem agora. Quando a gente começa a falar sobre isso aí, a gente percebe o seguinte, que a indecisão, o fato de não sabermos o que queremos da nossa vida, isso é fruto exatamente do medo. A indecisão é fruto do medo. O medo, ele produz algumas coisas. O medo produz indecisão, que é aquilo que você não sabe o que é da sua vida. O medo produz timidez. O medo produz ansiedade. E eu poderia elencar um monte de coisas que o medo causa. A ansiedade, irmão. Nós estufamos o peito e falamos, Filipenses 4,13, posso todas as coisas que me fortalecem. Pode nada, irmão. Quem é que te fortalece, irmão? É o Espírito Santo de Deus ou é o Espírito do mundo, irmão? Essa casa é sua, pode morar, mas o que é que tem dentro aí? Você quer colocar um inquilino novo? Aleluia! Cheio de bagulho, cheio de lixo, cheio de pecado, cheio de mudanismo, cheio de erro. Como assim? Como você convida alguém tão fino para morar num lugar tão imundo, tão sujo? Sem arrependimento não tem paz. Sem arrependimento não tem limpeza. Sem arrependimento não tem pureza de casa, não, irmão. Pode vir na igreja todos os cultos, servir o tanto que você quiser, não vai adiantar, não. A gente precisa dar um jeito na casa. A gente vê que falar é uma coisa, até papagaio fala. Eu quero ver eu e você viver as palavras da verdade, as palavras que cura, que liberta, que transforma a vida, irmão. A gente vê que a irmã mesmo veio aqui à frente, a irmã Tânia, e
falou assim, um versículo, né, que está escrito lá em 2 Timóteo 1,7, falando assim que Deus não nos deu o espírito, ela falou temor, eu vou entrar nesse detalhe bem agora, espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Beleza, se Deus deu isso aí para nós, irmãos, por que a gente acha como covarde? Por que eu só oro para quem está com gripe, irmão? Quando está com câncer, você não ora. O Deus cura gripe, não cura câncer, não, irmão? Por que quando a sua família fica doente, você fica desesperado, correndo atrás dos outros para orar, irmão? Cadê, irmão? Cadê a oração que vale? Cadê a boca limpa, queimada pela tenaz viva, tirada do altar com a brasa? Cadê, irmão? Timidez, irmão? Deus não deu espírito de timidez, não. De ousadia. Para nós enfrentarmos. Aqui agora vamos entrar no tema mesmo. A gente, antes de começar no texto aqui, eu vou pontuar algumas coisas técnicas, mas é necessário, é mal professor mesmo. Quando a gente pega a tradução bíblica do hebraico, assim como ela é escrita, você vai perceber que até mesmo, sabe, as palavras irei ou iarei, que representam medo, você tem o pachad em hebraico, que também representa medo, terror, reverência, elas têm o mesmo significado. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem uma palavra que agora é trocada e é escrita em grego, porque foi a maior parte escrita em grego, é a palavra phobos, de medo, que também em algumas situações representa reverência. Porém, até essa palavra phobos dá origem à fobia, né? A todos os medos, todos os temores. E a gente percebe que no decorrer da Bíblia todinha, esta palavra, ela tem um cunho de temor, foi traduzida como temor. Somente o apóstolo Paulo, quando vai escrever já ao final das suas epístolas, ele vai trazer uma nova palavra para caracterizar o temor do Senhor, que é a teusebeia. Esta palavra, ela literalmente significa o temor do Senhor. Mas assim, isso é parte técnica, só para você saber mesmo. Mas assim como nós temos, se eu falar, meu querido irmão, nós estamos aqui chupando uma manga, você precisa chegar aqui conosco aqui para ver o tanto que estão docinhos. Você vai achar, irmão, que eu estou chupando a manga do meu paletó? Claro que não, irmão. Você sabe que se trata da fruta, certo? Então aqui na Bíblia a gente vai perceber que a língua hebraica é uma língua riquíssima, que tem algumas traduções, sabe, para cada situação, e ela só ocupa duas: medo, pavor ou respeito e reverência. Agora eu pontuo para você e defino para nós continuarmos a mensagem. Primeiro, o medo. O medo é o sentimento que nos leva à fuga. Eu quero ver se você está comigo, irmão. O que é o medo? O sentimento que leva à fuga. E eu não estou falando aqui de sentimento de medo natural, não, tá? Estou falando de algo profundo. E agora, o que é o temor? É o sentimento que nos leva ao reconhecimento da autoridade. Está claro para você o que é medo? Está claro para você o que é temor? Tranquilo? A gente vai perceber no Salmo de número 25 ali, quando o salmista fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ótimo. Para aqueles que têm um sentimento de reconhecimento da autoridade. Agora vamos iniciar a mensagem, já que você já sabe o que significa cada coisa. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegante. Observe que tem algumas coisas ligadas ao sentido do homem aqui. Porque o povo, havia 3 meses que havia saído do deserto do Egito, estava 3 meses a caminho no deserto, eles não
no deserto de Sinai, e ali no 24º dia, eles chegam a uma determinada situação, em que Deus resolve agora dar uma ordenança. E no versículo de número 5 do capítulo 19 de Êxodo, vem ter uma palavra extraordinária. Se quiser projetar, vamos projetar. 19, contrário, 19:5, capítulo 19, verso 5. Portanto, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes, ouvirdes a minha voz, gravou isso aí? Ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar. Então vamos lá. Oh, que bênção, Jesus te abençoe, meu filho. Amém. Você vai perceber que existe algo que Deus falou para ouvir. O que significa ouvir diligentemente? Com muito cuidado, com muita presteza, com muita atenção. Você lembra quando você fala da parábola lá da mulher que perdeu a dracma e ela buscou diligentemente, com muita atenção, com muita intenção de encontrar? Se você ouvir a voz do Senhor assim. Mas vamos lá. E Deus falou para o povo. Se você ler o versículo de número 13 do capítulo 19, você vai observar que Deus falou assim: não coloca as mãos no monte, porque senão vai morrer. Havia uma ordenança para isso acontecer. Nenhuma mão tocará nele. Na onde? No monte. Mas vamos lá. E o povo viu os trovões. O povo viu, olha só os sentidos. O povo ouviu o zumbido. O povo sentiu o cheiro. Cheiro de quê, irmão? Porque o monte estava fumegando, fogo e fumaça. Ele estava usando todos os seus sentidos. E não era proibido isso. Só não podia tocar. Vamos lá como o medo entrou no mundo. Projeta para nós Gênesis 3:9. Você vai observar que em Gênesis 3:9 fala que o medo entrou no nosso meio. Você vai observar que Jesus amado, hein? Eita. Gênesis 3. É o 8, né, irmão? É o 8, né? Gênesis 3:8, né? E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim, e esconderam-se a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Porque eles perceberam que eles estavam nus. A Bíblia vai nos dizer que ele teve medo. Algumas traduções que são as anteriores à nova linguagem de hoje, vai falar o seguinte, que ele teve medo mesmo. As outras vão falar que ele teve temor, porque estava nu e me escondi de ti. Então veja bem que é o fato de desobedecer uma ordenança que fez com que o medo surgisse. O medo é um sentimento que gera fuga. E ele se afastou e se escondeu. Aí a gente vai perceber aqui: e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Por que o povo se pôs de longe? Deus tinha falado uma coisa: só não coloque a mão. Você pode ouvir a minha voz, você pode ver o manifestar da minha glória, você pode sentir a minha presença, simplesmente não toque. Mas o povo já começa a cambalear de medo. Por quê? Porque não queria que algo acontecesse. O que eles não queriam que acontecesse? A gente vai ver no verso seguinte: e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus para que não morramos. Observe que o povo não queria que o homem egípcio morresse. O que você está falando, irmão, é de homem egípcio? O Egito representa o mundo. Sabe por que nós fugimos da presença de Deus? Porque não queremos dar ouvido à voz dele. Nós não queremos dar ouvido à voz dele. Nós preferimos dar fuga. É medo. Afastar-se de Deus, porque a presença de Deus exige alguns critérios. Porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma.
sabe, estava prezando demais a vida deles. Por isso é que o medo surgiu ali, um sentimento de fuga, porque eles queriam preservar a existência de um homem egípcio. Sabe por que muitos nem querem ver manifestada a presença de Deus no nosso meio? Nem querem ver, porque sabe que se ver, vai ficar curioso e pode chegar perto, para poder sentir a glória e o manifestar de Deus. Como ele não quer ter compromisso, como ele está prezando demais o antigo homem, o homem egípcio, o homem do Egito, ele não chega na presença de Deus. E aí surge o medo, que leva ele para longe. Homens e mulheres de Deus destemidos, sem medo. Como a gente pode observar Daniel, no capítulo de número 6, você vai observar que Daniel, intentaram alguma coisa contra ele, e ele, se alguém fazer alguma petição a algum Deus a não ser o Senhor, vai ser lançado na cova dos leões. Sabe o que aconteceu? 6:10. Aconteceu que Daniel simplesmente entrou para o seu quarto e começou a orar e dar graças a Deus, assim como ele costumava fazer. Eu falei para você que temor é aquele que reconhece a autoridade de Deus. Isso é o temor. O medo o faria levar para longe, mas o temor o manteve na perseverança de servidão a Deus. Ele entrou para o seu quarto e continuou falando com Deus. Ele sabia que a palavra do rei é decreto e que iria acontecer, porém ele não retrocedeu. Ele não retrocedeu. O leão comeu ele? Comeu não, irmão. Nós somos covardes. Nós precisamos ajustar os parâmetros. Sabe? Nós temos, há um certo tempo atrás, as igrejas, principalmente no Ministério de Anápolis, tinha muito medo e muito temor. E eram equilibrados isso. Eu lembro quando eu era criança que nem bola eu poderia jogar. E aquilo acordado entre os pastores era aceito diante de Deus, porque tudo aquilo que é concordado aqui é ligado no céu. Então a autoridade estava acontecendo ali. E era o seguinte: jovem não podia jogar bola não. Um dia eu brinquei de bola, eu estava na oração e Deus revelou para a irmã uma bola lá no pulo, pastor. Eu morri de vergonha. Muito temor e muito medo. Só que aconteceu alguma coisa com os passados anos. O medo continua aqui e o temor. As pessoas perderam o temor. Já não reconhecem mais Deus como autoridade, não. Chegam dentro da casa de Deus e se comportam de qualquer maneira. O pastor, estou cansado de ver o pastor citar Eclesiastes: irmão, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Não guarda, irmão, não guarda. O que serão das nossas gerações? Filhos que observam para nós, mexendo no celular, em 1 hora, 2 horas de culto que a gente reserva para Deus. Filhos que jogam o tempo todo dentro da igreja e a gente acha bonitinho olhar o resultado deles. A gente percebe os nossos filhos andando dentro da igreja e não corrigem. E o que a Bíblia fala sobre o pecado da conivência? Se não respeitamos a Cristo dentro de um lugar que é intitulado a casa de oração, eu te pergunto, vai respeitar em outro lugar? Ou vai considerar em outro lugar? Como você quer colocar seu filho para orar, se na hora da oração você está com os olhos abertos, que nem um saco, diz o pastor Marco Feliciano, cururu que morreu na enchente? Como é que você quer que seu filho seja um adorador, se você não se comporta como um adorador, se você não canta na hora dos louvores? Como é que você tem filhos, irmão, que nunca viu um pai dar um glória a Deus, dar um aleluia? Tem filhos que nunca viu um pai chorar na presença de Deus, com aquela empáfia de santo. Como
Nós precisamos reconhecer que nosso temor ele tem baixado muito. Nós não temos reconhecido o Deus como Senhor da nossa vida e nós precisamos ajustar. Como nós queremos apenas orar para as crianças e dispensá-las à sala das crianças ali. Elas vão para lá, estão sendo instruídas, mas quando ela vem para dentro do templo, ela percebe que tudo aquilo que foi ensinado lá foi para o ralo, porque o pai cochicha, conversa fiado na hora do culto, não respeita a presença de Deus. A gente cantou agorinha que Deus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. E os critérios, Deus é amor, mas e Deus não é justiça não, e Deus não é rei não, e Deus não está sentado em um alto e sublime trono não, tá não. E o que você me fala de Isaías 6? E eu, Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, com 2 asas cobriam os seus olhos, com 2 asas cobriam os seus pés, e com as outras 2 asas voavam. O versículo seguinte vai dizer: e o tempo todo eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. É um Deus de ordem, é um Deus de reverência, é um Deus de poder. Como os nossos filhos têm olhado para nós diante do nosso comportamento. Temor e medo, irmão, parecem a mesma coisa. A palavra é a mesma em hebraico, é a mesma em grego. Porém, você tem que tomar cuidado, que o medo é um sentimento de fuga e que te afasta da presença de Deus. Você vai observar que quando Isaías reconhece no versículo seguinte, ele vai falar: Senhor, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. O que você tem visto, irmão? Qual é o temor do Senhor? O temor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio. Não adianta saber de cor, irmão. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é o processamento intelectual, sabedoria é o processamento dessa inteligência em prol de uma finalidade. Quer que eu fale qual que é essa finalidade? O propósito de Deus na sua vida. Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo toda a vossa maneira de viver. Você acha que quando Jesus falou para aquela mulher adúltera, vá e não peque mais, você está achando o seguinte, que não era possível viver sem pecar, irmão? É sim. Está chamando o meu Jesus de mentiroso? Você falou que é possível você viver sem pecar? É possível viver sem pecar, sim. É possível. É possível. Não pelas obras da carne, irmão. Não pelas obras da carne, mas pelas obras do Espírito. Nem eu nem você foi chamado para dar frutos da carne, não. Fomos chamados para dar fruto do Espírito de Deus na nossa vida. Mas nós não queremos que o homem do Egito morra. Sabe o que Jesus fala? Lá em Mateus, no capítulo de número 24, agora eu fiquei com medo de citar, né, irmão? Porque eu estou de 16, Mateus 16, a partir do versículo de número 25. Que eu citei errado aí, irmão. Jesus amado, né? Ficando branco para os cabelos. É isso aí, ó. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, esse, irmão, você está disposto a deixar morrer o homem do Egito? Sabe o que é esse homem do Egito, irmão? O homem mundanizado, o homem em outras características, o homem que não é espiritual, o homem que faz tudo aquilo que tem vontade. Disse aos irmãos:
Não faça aquilo que você tem vontade. A vontade é algo da alma do homem, e a alma é representação do coração. Jeremias mesmo vai dizer, 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Como você quer fundamentar a sua vida no coração? Que é enganoso? Que é enganoso, irmão? Como assim? Nós precisamos fundamentar a nossa vida no novo homem, na nova criatura. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos em João 3, irmão. É necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Quando você lê 2 ou 3 versículos, se não me engano, no 5º versículo, ele vai dizer: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe por que algum tem que morrer? Porque se algum não morrer, quem vai produzir fruto é o velho homem. O fruto da conivência, o fruto do mau exemplo. E eu achei algo interessante essa semana. Eu vi uma postagem do Marcelinho, filho da irmã Tanta, mas do irmão Marcelo. A Bíblia não é difícil de ser entendida, ela é difícil de ser engolida. Desce rasgando, irmão. Desce rasgando aqui, ó. Seco, tem golinho de água não. Nós fugimos. Oséias 3:6 vai falar o seguinte: que o povo tem sido destruído porque falta conhecimento da palavra de Deus. Nós não conhecemos, e quando conhecemos, fazemos de conta que não conhecemos, porque nós temos medo da verdade, porque a verdade nos confronta com quem somos de verdade. Nós não somos o pai que precisávamos ser, nós não somos os obreiros que precisávamos ser, nós não somos os esposos que deveríamos ser, cuidadosos com a esposa da mesma forma que Cristo é com a igreja. Nós não somos solícitos uns com os outros, assim como deveríamos ser. E o pior de tudo, que nós temos medo de ser. E o pastor falou, irmão, no domingo retrasado, da síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Você é pecador, Deus sabe que você é pecador. E se eu te falar uma coisa que ele sabe? Mas eu vou te falar uma coisa para quebrar suas pernas. Sabe, mas não concorda. Ele não concorda porque ele lançou uma palavra: sede santo. Se ele falou que é para ser santo, então é porque pode ser santo. Se ele falou que é para não pecar, então tem jeito de não pecar. Se ele falou que tem critério para cumprir. Por que nós queremos fazer tudo à nossa vontade? Por que queremos prestar um culto de qualquer maneira? Sem reverência, sem comprometimento, sem assiduidade, sem interesse. Será que a gente não entendeu? Será que está faltando a palavra da verdade nesse púlpito? Será que eu não estou aqui? Será que o pastor André não está aqui para anunciar Romanos 12? Será que não? Rogo-vos, pois, amados irmãos, que apresentemos o vosso corpo em sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo, irmão? Tem que matar alguém? Matar com a faca, irmão? Não! Tem que matar esse homem velho, esse homem egípcio, e deixar reviver o novo homem, para produzir fruto digno de arrependimento e de reconhecimento, irmão. Ter temor ao invés de medo. O medo te leva para longe, o temor te traz para perto. O medo faz você correr, mas o temor faz você reconhecer. Aleluia. Nós queremos que a nossa vida seja preservada, né? O homem chega em máfia, destituído de toda e qualquer mediação com o Espírito de Deus. Hoje em dia, a religiosidade suplanta o cristianismo. Somos religiosos demais. Botamos até a beca quente, com gravata e tudo. Mas quando o Espírito
Espírito Santo nos aperta, nós fugimos. Por um pouco eu não fujo essa semana de trazer essa palavra. Por um minuto. Mas eu trago um despertamento para você. O medo te leva longe do teu propósito. O temor te leva para perto de Deus. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: e disse Moisés ao povo: não temais. Traduzindo na nossa linguagem, se você pegar a nova linguagem de hoje, você vai perceber isso. Não tenhais medo de Deus, porque Ele veio para provar o teu temor, para que o seu temor esteja diante de vós. O Senhor não quer que você tenha medo, o Senhor quer que você tenha temor. Temor é respeito, temor é reverência. Quer respeitar alguém? Conheça Ele. Como é que eu vou respeitar alguém se eu não conheço o que ele gosta, o que não gosta? Se perguntar o que Deus gosta aqui para você, irmão, você vai falar um monte de coisas que você ouviu do pastor André, do evangelista Marcos, dos ministrantes aqui na frente. E eu te pergunto: o que você tem para falar do que Deus gosta ou não acerca da sua vida de intimidade com Ele? Cadê, irmão? Você tem intimidade, irmão? Tem intimidade? Ou será que você está fazendo igual o povo aqui? Moisés, fala tu conosco para que não morramos. Porque se Deus falar, nós vamos morrer. Se Deus falar contigo tete a tete, esse homem miserável, sujo do Egito vai morrer. Vai morrer. Vai ter que nascer um novo homem aí. Porque a voz de Deus é como um trovão e vai mudar a sua história. Daniel, quando entrou no seu propósito das 3 semanas, Daniel 10, você vai observar que quando ele tem aquela visão daquele homem vestido de um linho fino, revestido com algo como ouro reluzente, ele tem tanto temor que ele cai ao chão prostrado, adormecido, mas não foge. A palavra de Deus nos fala nos versículos anteriores que aqueles homens que estavam com eles fugiram. Sabe por quê? Tiveram medo. Quem tem medo, foge. Quem tem temor, chega para perto. Amém. Infelizmente, o medo continua pairando sobre as nossas igrejas. E o temor está lá embaixo. Tem medo? Vem para a igreja, mas está longe de Deus. Vem para a igreja, mas não está com a igreja. A gente precisa reajustar a rota. A gente precisa estar com os pés na terra, com o pensamento no céu. A gente precisa conhecer a Cristo e prosseguir conhecendo a Cristo. E eu digo para você: ter medo é o nosso maior inimigo. Ter temor do Senhor é a nossa maior aliança. Respeito a gente tem daquilo que está perto, que a gente conhece. E o Senhor falou: só não toque, me ouça, veja, sinta o cheiro da minha presença. Infelizmente, vemos muitos que não veem, que não sentem o cheiro da presença de Deus. Mas assim como está escrito na palavra de Deus em 1 João 4, se não me engano, versículo 18: o grande amor lança fora todo medo. O grande amor lança fora todo medo. E esse grande amor é expresso em Cristo Jesus. O grande amor de Deus é expresso em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No amor não há temor. Se você pegar a nova versão, você vai perceber que é medo. O grande amor lança fora todo medo. Quem ama quer estar perto. Quem está perto respeita. Quem está perto cuida. Quem está perto ouve. Quem está perto recebe autoridade. Que o grande amor de Deus, aleluia, que o grande amor de Deus, que lança fora todo medo, quebre este medo que te leva para longe dele, te traga para perto e te faça usufruir de tudo aquilo que o reino de Deus traz através de nós. Amém? Deus agradeça a oportunidade.